as redes sociais hoje em dia são uma espécie de prisão, porque sentimos uma necessidade tão grande de as usar e uma quase obrigação de estar a comunicar nessas redes, seja as mais simples como o MSN, seja outras mais complicadas como o Facebook, que nos cria uma certa fobia e ao mesmo tempo uma atração corrente pela necessidade de estarmos a saltitar de amigo para amigo, de criar uma nova conexão e de juntar mais um novo contacto, para dizer que já temos 500 contactos na rede, para confrontarmos com aqueles que têm 40 ou 50. Ao mesmo tempo, eu noto isso em pessoas que hoje em dia têm 14, 15, 16 anos, já os encontros são feitos, obviamente, não pensem em miúdos mais novos, com 10 anos, juntam-se, cada um com o seu computador, ou com a sua PSP, ou com a sua Nintendo, a jogar. Portanto, as pessoas, em vez de se encontrar, estão no mesmo sítio e cada um está a jogar. E a comunidade, o ponto de encontro, o momento da comunidade, não é estar a comunicar sobre assunto nenhum. É estarem juntos no mesmo sítio, cada um a fazer uma coisa diferente. Ao mesmo tempo, o grau relacional, o grau do encontro, por um lado, às vezes é o grau óbvio da sexualidade, que é uma coisa que naturalmente nos interessa a todos, mas que é muitas vezes uma sexualidade, mais uma vez, não inscrita, porque a dinâmica da sexualidade hoje em dia é uma dinâmica de vertigem, que faz parte das dinâmicas comunicacionais fortes. Os portugueses, tanto no trabalho como na madrugada, passam mais tempo na internet a ver sites pornográficos do que a confortar, seja o que for, de mais para além disso. E, ao mesmo tempo, as dinâmicas da comunicação sobre os temas mais diversos, como seja o estado do mundo, o modo como a nossa cidade se desenvolve, o modo como os nossos amigos evoluem, os problemas da escola, muitas vezes são coisas que nos ficam ao lado. Eu percebo que para muitos de nós os problemas mais globais são problemas de difícil compreensão. Mas o problema que se coloca acerca da compreensão é de facto um problema de graus, ou seja, é muito difícil compreender a sofisticação e a complexidade se não compreendemos as coisas básicas. E o grande problema é que realmente hoje, cada vez mais, temos dificuldade ou falta de vontade de construir a nossa própria competência individual. A Europa, infelizmente, hoje também está mais virada para a construção de técnicos do que para a construção de pessoas. E a ótica da cidadania que aqui se trabalha é importante. Os projetos europeus, nomeadamente em termos de formação escolar, vão muito mais na percepção de que é necessário criar um nível médio de competência técnica do que uma compreensão do mundo em que vivemos. Por isso, desde que se tenha algumas competências básicas na área do número, da língua, na área da geografia ou da história, ou outras, digamos, competências básicas em termos do conhecimento que é considerado conhecimento escolar mínimo, depois pode-se passar para a profissão e também a profissão. Todavia, as questões mais gerais sobre o que é a pessoa, o que são as relações entre as pessoas, como é que se deve projetar a sociedade, como é que devemos viver em cidade, as questões das diferenças culturais, são tratadas com muito menos profundidade, porque são questões que, de algum modo, são providenciadas não como secundárias, mas menos prioritárias em termos de projeto de construção social. E isto, colocando de facto os problemas que eu colocava da vertigem, da falta de retenção, nessas dinâmicas da falta de retenção, nós percebemos que os portugueses, mas não só os portugueses, têm relativamente dificuldade em inscrever. E o que é o problema de inscrição? O problema de inscrição é a nossa capacidade, a cada momento, de termos a coragem de relevar para nós próprios e para os outros momentos, memórias, competências e construir a partir daí. Os portugueses habitualmente não inscrevem, vocês sabem, com alguma facilidade e percebem que em Portugal às vezes é difícil reconhecer o trabalho, por exemplo, que faz coisas bem feitas. Nós temos alguma dificuldade entre nós de reconhecer a competência dos outros.
de elogiar quem faz bem, de promover o trabalho historicamente a quem o fez. E estamos sempre a começar outra vez. Quando alguém chega a um lugar, habitualmente se esquece o que é que se fez antes. E é como se tivesse começado de novo. Portanto, a não inscrição, a não consideração histórica, a não consideração das competências é algo habitual. E o que é que isto tem a ver com cultura? Tem tudo a ver com cultura, porque a cultura, não é necessariamente algo que nós transportamos de geração em geração. A cultura da atual geração, ou das atuais gerações, porque temos várias gerações em presença, por exemplo, nesta sala, e podemos dizer que muito provavelmente a cultura da geração mais nova que aqui está não tem rigorosamente nada a ver com a cultura da geração mais velha que aqui está. E muito provavelmente a cultura da geração mais velha não tenha vontade de conhecer em profundidade a cultura da geração mais nova, e muito provavelmente a geração mais nova não tem interesse rigorosamente nenhum em saber qual é que é a cultura da geração mais velha. E isto é extremamente interessante, porque nos leva a perceber que muitas vezes somos capazes de viver em sociedade os anos da nossa vida sem realmente nos encontrarmos com os outros. Não tem que ser outros que são diferentes na cor, que são diferentes na origem cultural, que são diferentes nos comportamentos. Basta serem diferentes na geração. Muitas vezes pais e filhos simplesmente não se conhecem. Encontram-se para tomar um pequeno almoço, para jantar, os pais tratam da roupa dos filhos e de verem ir à escola, e os filhos tratam essencialmente de desmatar a cabeça com aquilo que querem fazer. Mas e depois passas à vez seguinte, que é a geração a seguir perceber o que se passa com os seus próprios filhos. As dinâmicas relacionais na sociedade contemporânea são dinâmicas que fugiram à lógica da tradição. Durante séculos, nomeadamente na Europa, sabia-se como é que se ia fazer, sabia-se como é que cada geração sabia como é que ia educar os filhos, cada geração de filhos sabia como é que se devia comportar, e assim sucessivamente. Hoje em dia, tudo isso nos foi tirado. Estamos todos perante a circunstância de termos que construir a nossa própria identidade cultural, de construir o nosso projeto de família, o nosso projeto de sociedade. E isso é um desafio, ao mesmo tempo, entusiasmante e difícil. E aquilo que nos deve assistir nesse entusiasmo e dificuldade, certamente não é o medo, é a vontade de pegar, como uma expressão, o boi pelos cornos e conseguir resolver o nosso presente. E a competência para resolver o nosso presente, que não é exatamente já usar modelos de construção pessoal e social da geração anterior ou de há 3 gerações atrás, é um desafio que implica uma competência complexa. Hoje em dia nós precisamos de saber muito de muitas coisas. Implica isso muito trabalho, muita exigência. Precisamos de saber de política, precisamos de saber as competências habituais da escola, precisamos de saber o que se passa no mundo, precisamos de conhecer as novas tecnologias, as novas ciências. Temos de saber muita coisa ao mesmo tempo. Mas só com esse grau de complexidade é que, de facto, é hoje em dia possível construir uma interpretação do mundo. Cada um de nós tem capaz de olhar à sua volta e conseguir pensar sobre o que se passa e ter uma opinião sobre o que se passa. E, ao mesmo tempo, sermos capazes de intervir no que se passa. É que nós, ao desistirmos de intervir, estamos necessariamente a intervir também. A desistência é uma forma de intervenção, porque os acontecimentos e a história vêm sempre ter connosco, de uma maneira ou de outra. E sejamos nós presentes e participantes, ou sejamos nós ausentes e dimissionários numa intervenção. Só para terminar, dizer-vos que os problemas da inscrição no país em que vivemos devem ser muito trabalhados. A nossa capacidade de registarmos, de reconhecermos e a nossa capacidade de, sobre isso, promovermos um projeto de sociedade é extremamente importante. A cultura, como este desenvolvimento, é muitas vezes descurada, nomeadamente pelos decisores de topo. Porque muitas vezes a cultura é vista como aquilo que por vezes se chama a cereja em cima do bolo. Vamos construir sociedade, vamos tratar dos problemas